Olá pessoal, vamos continuar falando sobre áreas de posse, algumas formas como você regularizar seu imóvel, e nesse vídeo a gente vai falar mais especificamente sobre terras devolutas. E como a proposta aqui dessa série é mostrar isso de uma forma prática, eu começo esse vídeo com essa imagem de uma propriedade que a gente conseguiu recentemente, essa planta de discriminação do órgão competente do Estado, do Espírito Santo. A princípio, vocês podem observar na legenda o limite considerado da propriedade, que é essa linha preta contornando todo o desenho. Sendo que as áreas legítimas que foram identificadas junto ao Estado do Espírito Santo são essas áreas com a linha vermelha. E nós temos aqui 7 áreas legítimas. Ainda eles identificaram 2 áreas patrimoniais e o foco do que a gente vai falar nesse vídeo, que são as áreas aqui que foram presumidamente devolutas, que a gente pode observar em laranja. Quando eu penso em área de posse, eu já faço uma classificação em 3 tipos de situações. A primeira delas são pessoas que têm uma área legítima e que está cadastrado apenas aquela área legítima, por exemplo, no CCIR. Só que quando a gente começa um procedimento para fazer o georreferenciamento daquela propriedade, a gente acaba descobrindo que uma parte daquela propriedade não faz parte da área legítima que ele tem. É uma área de posse que a gente acaba descobrindo no meio desse processo. Outra situação é quando aquela pessoa já tem cadastrado no CCIR dela uma área registrada e uma área de posse. Só que ela não sabe identificar a localização das áreas legítimas para, por exemplo, dar prosseguimento ao georreferenciamento dessas áreas e distinguir delas das áreas de posse, áreas que a princípio não estão registradas no nome do proprietário. Nessas 2 situações iniciais que eu falei, a gente entra com um processo que eu já fiz até um vídeo falando sobre retificação de registro de imóveis, a retificação diária. Nesse processo administrativo que a gente abre junto ao órgão competente do Estado, que no Estado do Espírito Santo é o IDAF, na conclusão do processo, eles emitem uma certidão com essa planta de discriminação, que é um documento comprobatório daquela posse. A partir desse documento, quando a gente identifica essas áreas presumidamente devolutas, a primeira coisa que a gente tenta fazer é, pelas plantas originais do Estado e a confrontação que é informada nelas, tentar fazer algum tipo de busca junto ao cartório de registro de imóveis para ver se a gente consegue identificar algum tipo de registro para essas áreas. Caso a gente não encontre nenhum tipo de registro, a partir do arquivo DXF que eles entregam para a gente na conclusão desse processo, a gente tem as coordenadas que foram geolocalizadas e a partir delas a gente vai lá no ponto fazer essa demarcação dessa área presumidamente devoluta, até como forma de distinguir lá na propriedade para o cliente onde que são cada uma das áreas, seja uma área legítima e seja uma área que é presumidamente devoluta. Agora, a terceira situação são aquelas pessoas que só têm como comprovação uma área de posse, não tem nada registrado no nome dela. E o que a gente vai tentar descobrir é se essa área existe algum registro, mesmo que não esteja no nome desse posseiro, ou se essa área é uma área devoluta, e nesse caso o procedimento seria a regularização fundiária por meio da legitimação de terra devoluta. Lembrem-se que cada estado vai seguir de uma forma de acordo com a sua legislação. Aqui no Estado do Espírito Santo, estes são os itens administrativos que são exigidos para que a gente inicie o processo. Dentre eles, fiquem cientes de que é importante que tenha comprovação do efetivo exercício da posse dos últimos 5 anos
E quem vai fazer esse procedimento, se tiver uma área registrada no nome dela, também tem que juntar ao processo essa cadeia dominial, que tem que ser solicitada ao cartório de registro de imóveis. E os itens técnicos que são exigidos estão relacionados ao levantamento topográfico, né, e a apresentação de uma planta georreferenciada, apresentando os arquivos brutos e os arquivos Heinix do levantamento, seguindo a norma vigente, que seria a terceira norma técnica do INCRA. Além disso, o memorial descritivo, com o documento de responsabilidade técnica do profissional que está executando o serviço de medição e 2 vias do termo de anuência de confrontação assinado, né, por cada um dos confrontantes. Agora, só para dar mais uma ênfase com relação a essa questão da discriminação que é feita nessas plantas, eu vou me basear aqui na Lei Estadual 9.769 de 2011, né, referente ao Estado do Espírito Santo. Ela regulamenta o regime jurídico das terras devolutas, a sua arrecadação e legitimação pelo Estado. E a Instrução Normativa número 10, de 18 de outubro de 2018, o que é interessante vocês estarem cientes, e isso se aplica de uma forma geral para todo o país, é essa questão de regulamentar a discriminação administrativa e definir a metodologia de discriminação gráfica, estabelecer os critérios para diagnosticar o uso do imóvel e a relação dos documentos necessários à instrução processual para a legitimação e titulação de terras devolutas no Estado do Espírito Santo. Disso, no artigo 2º, vem uma definição para as terras devolutas, que são as transferidas ao domínio do Estado por força do artigo 64 da Constituição Federal de 1891, as que não se incorporaram ao domínio privado em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento pela União ou pelo Estado por força de legislações federais ou estaduais específicas. E aqui um ponto que eu considero muito importante, que são as que não foram comprovadamente adquiridas por forma legal ou que não puderam comprovar sua origem proveniente do Estado do Espírito Santo. Agora, no artigo 8º dessa instrução normativa, é descrito que a discriminação gráfica será executada pela Gerência de Terras e Cartografia do IDAF, cujo escopo compreende análise gráfica, geolocacional e documental do imóvel em 2 situações, que é o que a gente colocou: em legitimação ou retificação de registro imobiliário, com vistas à identificação e demarcação da parcela presumidamente devoluta e sua separação da parcela matriculada em planta específica, que aí está. E nesse caso, as áreas que a gente conseguiu provar por meio da matrícula que estava registrada no nome do proprietário, a partir da cadeia dominial, foram identificadas 7 plantas originais do Estado e as áreas legítimas estão aí geolocalizadas, com a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As áreas em laranja não foram identificados registros imobiliários, nem o proprietário conseguiu provar, então é uma área de posse que ele tem, né? Uma área presumidamente devoluta, que nesse caso não pode ser incluída no georreferenciamento do imóvel rural, já que não é passível de ser retificada, e nesse caso o procedimento a ser feito é a legitimação dessas áreas. Então, como agora a gente tem essas áreas separadas, hoje com os equipamentos topográficos, por exemplo, o GPS de precisão com RTK, esses pontos a gente pode distinguir, separando cada uma dessas áreas e apresentando a planta para que seja feito o processo de legitimação. E para concluir, nessa última situação que eu falei, onde as pessoas
não tem nada que comprove uma área registrada no nome delas, né? Ela tem uma posse que ela adquiriu, por exemplo, com recibo, um contrato, ou ainda uma escritura de cessão daquela posse. Para que você comprove realmente, você vai entrar com um processo de legitimação de uma forma a consultar esse banco de dados do IDAF. E, mesmo que o processo seja indeferido, pois existe uma área que foi confirmada como sendo legítima nessa área que você tem posse, você, nesse processo, vai ter uma planta de discriminação semelhante a essa, que vai confirmar para você a forma correta para que você regularize o seu imóvel rural, a sua área de posse. E no caso de ser confirmada que a área realmente é devoluta, o processo de legitimação ele vai se concluir, é claro que demora algum tempo, com a emissão de um título de legitimação de uma terra devoluta, que você vai levar ao cartório de registro de imóveis para registrar a terra no seu nome. Eu espero que esse vídeo ajude você a descobrir a forma que você vai ter que fazer para regularizar sua posse e ter um diagnóstico de como que está a situação de dominialidade da sua propriedade. Eu vou fechando esse vídeo e em breve a gente continua a série com mais um vídeo relacionado ao assunto. Um abraço a todos e até a próxima.